Criar uma família. Já se disse que é o trabalho mais difícil do mundo. Mas para quem exatamente ele é mais difícil? Se acha que seus pais foram duros com você, a natureza pode colocar as coisas em perspectiva. Dessa vez, vamos revelar os pais e mães mais disfuncionais do reino animal. Os preguiçosos, os tiranos, os assassinos absolutos. Quando os animais mais estranhos do mundo se preparam para criar os filhos, apenas terapia não vai endireitar as coisas. Comportamentos bizarros. Piores pais do mundo animal. Todos já ouvimos histórias sobre o padrasto malvado. Mas nenhum vilão de livro se compara ao rei dos piores padrastos. O leão africano tem um rosto familiar. Mas o lado sombrio desse pai é menos conhecido. Um macho em seu auge está pronto para começar uma família. Mas antes, eles têm de destruir uma. Ele vem observando o alvo há 2 anos. Um macho mais idoso com uma alcateia de 5 fêmeas e filhotes. É o momento certo para tomar o controle. Isso só pode ser decidido de um jeito. O velho patriarca é derrotado. Agora, o lobo rei estabelece sua lei brutal. Ele sabe que as fêmeas não vão acasalar com ele se estiverem amamentando filhotes pequenos, e ele sabe o que fazer a respeito. Um a um, ele rastreia os filhos do pai anterior. E os mata. 2/3 de todos os filhotes de leão que nascem não vão viver até os 2 anos. Padrastos sedentos de sangue são um dos motivos principais. O massacre de inocentes é um fato na vida dos leões. Ele pode ter apenas uma curta chance de paternidade e não pode se dar ao luxo de esperar. As mães também não perdem tempo com o luto. Elas logo vão se aconchegar ao assassino de seus filhos. Quando os filhotes dele nascem, ele se transforma num pai protetor. Mas a sorte é tênue. Sempre há outro padrasto malvado esperando para agir. Os leões só ganham o título de maus pais quando se trata de filhos adotivos. É preciso um tipo especial de pai para aterrorizar os próprios filhos. Elefante marinho, gênero Mironga. Nas profundezas do sul do Atlântico, um filhote de elefante marinho tem cerca de 2 semanas de vida. Ele foi abençoado com uma mãe cuidadosa e está a salvo dos predadores, mas ainda corre perigo. Tudo por causa de seu grande pai. O Senhor da Praia. Ele é o macho dominante nesta faixa de costa. As 40 ou 50 fêmeas perto dele são seu harém. E muitos dos bebês delas podem ser dele do ano anterior. Ele é especialmente perigoso agora, porque os elefantes marinhos têm um péssimo relógio biológico. Apenas 19 dias após darem à luz, as mães voltam a entrar no cio. Significa que a praia está repleta de recém-nascidos indefesos, enquanto o grande pai está entrando numa fúria hormonal. A faísca nesse barril de pólvora é um outro macho.
Ele se esgueira até a praia e tenta acasalar com a mãe. Mas ela protesta. O chamado dela alerta o senhor da praia. Dois machos de 2 toneladas colidem como 2 locomotivas. Eles se erguem até 2 metros de altura. Seus caninos rasgam camadas de gordura. O filhote indefeso fica preso no meio. Talvez seja a própria cria dele, talvez não. O senhor da praia não sabe e não liga. Tudo o que importa é a vitória. O filhote é empurrado e fica desorientado. Mas não é ferido pelos machos brigando. Para os machos de várias espécies, a paternidade é um privilégio pela qual vale a pena lutar. Alguns realmente morrem para se tornarem pais. Essa pequena criatura que lembra um rato é um marsupial, chamado rato marsupial australiano. Esta noite é o último jantar dele. Ele não tem nem 1 ano de vida. Ainda é virgem. Mas agora seu sangue está começando a ferver com testosterona e hormônios de estresse. Ele está desesperado para se tornar pai. E o plano para fazer isso acontecer é um dos mais estranhos dentre os mamíferos. Chame de suicídio pelo sexo. De agora em diante, a missão dele é viver rápido e morrer jovem. O único objetivo é engravidar o máximo de fêmeas que puder nas próximas 3 semanas. Isso não é fácil quando cada sessão de acasalamento pode ser uma maratona exaustiva de 14 horas. Assim que termina, ele sai em busca da próxima. Dia ou noite, é a mesma história. A mini máquina de sexo só para quando tem que lutar contra outros machos que estão tão ávidos quanto ele. Mas o estilo de vida desse playboy sai muito caro. No fim, o sistema imunológico dele começa a falhar. Ele começa a ter hemorragia interna e o corpo dele basicamente colapsa. Ele esteve tão obcecado com o ato de se tornar pai que não vai nem viver para ver seus filhos. Um por um, todos os machos da floresta dão o seu último suspiro. Você não pode ser um pai exausto se já está morto. Por fim, eis um pai que tenta cuidar de seus filhos. Mas só até certo ponto. Ele é um Chromis díspilus protegendo sua faixa de Recife no norte da Nova Zelândia. O Chromis díspilus é uma das mais de 250 espécies de peixes donzela. Eles são conhecidos por serem hiperativos e brigões. O pai Chromis díspilus fertilizou o ninho de ovos de uma fêmea. O trabalho dele é protegê-los sem a ajuda dela. Ele não vai sair de seu posto nem para comer. Os ovos vão chocar em cerca de 6 dias. Mas esta pode ser a 4ª ou a 5ª prole dele. Enquanto fica de guarda, ele retira os ovos mortos ou não saudáveis. Nada com o que se preocupar. Enquanto os dias passam, ele pode até comer alguns dos saudáveis. Um pequeno sacrifício? Ou uma escorregadinha? Um Cory Sandeieri pega alguns ovos.
A ruptura dispara um frenesi para comer. Quando os vizinhos da mesma espécie se juntam, o papai peixe chega ao limite. Ele pensa, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Se todos os seus filhos serão comidos, então ele também pode pegar a sua parte. Uma ajudinha da mãe teria sido bem-vinda. Falando nisso, com todo o alvoroço que os pais podem criar, como as mães se saem? Na verdade, elas têm mais formas de estragar as coisas para os filhos. Vamos parar um instante para honrar as mães do mundo. Elas são atenciosas, amorosas, protetoras, ou nada disso que foi dito. Conheça a mamãe tartaruga marinha. Frequentemente, ela leva crédito por ser uma boa mãe, mas na verdade, ela é apenas boa navegadora. 7 espécies diferentes vagam pelos oceanos do mundo. Quando chega a hora de ter os filhotes, essas mães são famosas por achar o caminho de volta até o local exato onde nasceram. Uma tartaruga com identificador por satélite foi gravada fazendo uma viagem de mais de 20.000 quilômetros. Esse tipo de precisão meticulosa é apenas para chegar até a praia. Chegando lá, é um caos. Todas agitando as nadadeiras e cavando areia. Essa mãe tartaruga verde pode cavar vários ninhos e botar várias ninhadas de ovos em uma estação. Ela pode navegar pelo globo, mas não consegue lembrar onde cavou o último ninho. Os ovos que ela escavou por acidente esta noite até podem ser os que ela botou no mês passado. O sol da manhã os queima. Enquanto a estação se esvai, as mães tartarugas continuam chegando. E os ovos começam a chocar enquanto as mães ainda estão aninhando. De novo, a mãe parece não notar ou não ligar. Os filhotes que ela está amassando podem muito bem ser seus. Não é problema dela. Ela só quer acrescentar outras centenas de ovos ao total da estação. Por todo o mundo, as mães tartarugas marinhas deixam os filhotes para se virarem sozinhos. Os pequeninos precisam fazer uma corrida louca até o mar, através de um campo mortal. Sem proteção dos pais e com todos os predadores da praia atrás deles. Suas chances são de 1 em milhares. Todo filhote que sobrevive ao martírio continua sendo presa fácil para os predadores do oceano. Eles só vão alcançar a idade de procriar após 10 anos. Obviamente, ela não é a mãe mais amorosa, mas apostar nos números não é ruim. Ela pode produzir milhares de filhotes durante a vida. Se mais que 2 deles viverem o bastante para procriar, isso é uma vitória. Eles querem que seus filhotes sejam cuidados e protegidos, só não querem fazer esse trabalho. Os avestruzes já são estranhos de todas as formas. Por que não, então, como progenitores? Com 100 quilos ou mais, eles são maiores que qualquer outra ave. O acasalamento é bem direto. A reviravolta vem depois. O macho sai procurando outra parceira. E a fêmea começa a pensar em transferir seus deveres maternos para outra. Em todo o bando existe pelo menos uma fêmea que já tem tudo planejado. Ela é conhecida como a fêmea principal. Mas os louros de sua posição parecem dúbios.
Todas as outras mães esperam que ela faça um ninho e bote ovos. Então, elas botam seus ovos no ninho dela e vão embora. Após 3 ou 4 fazerem isso, ela começa a protestar. Ela cobre uma grande superfície, mas cada ovo tem 15 centímetros de comprimento. Ela não consegue cobrir todos. Tudo bem. Se outras fêmeas querem ser as mães mais preguiçosas do mundo, então ela vai ser a ama seca mais maquiavélica do mundo. De alguma forma, ela sabe quais são os ovos dela. Talvez ela os reconheça pela superfície delicadamente marcada, mas ninguém sabe ao certo. Ela coloca seus ovos em segurança no centro do ninho e azar daqueles que sobrarem. E essa é a recompensa dela. Todos os seus filhotes nascem e todos os outros que ela conseguiu chocar lhes dão segurança pelo maior número. Ela é bem-sucedida porque está disposta a fazer o trabalho. Isso não é tão difícil quando as demais mães avestruzes mantêm um nível tão baixo. Mães adotivas como a avestruz sempre podem ser achadas quando os animais vivem juntos em bandos. Mas só porque o serviço é oferecido, não significa que seja seguro. Quando se precisa de ajuda para cuidar dos filhos, é bom ter o apoio da comunidade. Mas pais confiantes demais podem acabar topando com um desastre. Os langures cinzentos das planícies do norte da Índia são macacos de comunidade que vivem em grupos de até 90 indivíduos. São considerados os descendentes espirituais do deus macaco, Hanuman. Por isso, costumam ser bem recebidos em templos e cidades. Algumas lendas retratam Hanuman como celibatário, outras mencionam um filho. Então é difícil falar muito de suas habilidades de pai. Os macacos que levam seu nome tomam decisões questionáveis nesse departamento. Vários bandos consistem de um único macho dominante, um harém de fêmeas e os filhotes dele. Ele frequentemente se preocupa em manter os machos rivais fora de seu território e longe de suas fêmeas. A criação dos filhotes fica a cargo principalmente das mães. É aí que as coisas começam a ficar estranhas. Voluntárias fazem fila pela chance de serem babás. Isso dá um descanso às novas mães, mas para seus filhos, a creche pode ser brutal. Algumas das fêmeas do bando ficam desesperadas para colocar as mãos em um bebê. Ficam tão obcecadas que brigam por um recém-nascido como se fosse uma bola de rugby. Por fim, uma consegue ficar com um filhote. A ideia dela de cuidar do bebê envolve encarar isso literalmente. Os filhotes têm um forte instinto de se segurar, então ele não solta sua torturadora mesmo que ela o esmague. O choro dele não produz um toque mais gentil. E nem alerta a mãe dele que se afastou para comer e está fora de alcance. Agora ele corre um perigo real. A babá o fez parar de chorar sentando na cabeça dele. Mas agora ela não tem certeza de que foi uma boa ideia. Por fim, a mãe dele chega. Ele está vivo, tinha apenas desmaiado. Mais um minuto e ela poderia ter chegado tarde demais. É difícil achar bons empregados hoje em dia. Da próxima vez, ela vai ser mais seletiva na escolha da babá.
Nem todos os pais que entregam os filhos a babás fazem isso com tanta disposição. Alguns têm os filhos arrancados de seus braços por um lar adotivo perverso. Quando os instintos protetores não têm válvula de escape, a necessidade de ter filhos pode se tornar patológica. O comportamento bizarro pode atingir alguns dos pais e mães mais famosos do mundo. O pinguim imperador da Antártica. A dedicação deles a seus filhotes é lendária. Quase imediatamente após botar o ovo, as mães pinguins marcham para o mar em busca de alimento. Enquanto os pais enfrentam o pior inverno da Terra, incubando os 2 ovos preciosos até chocarem. São 3 meses brutais que castigam os ovos e os recém-nascidos igualmente. As mães voltam com as barrigas cheias de peixes para os filhotes. Infelizmente, elas também carregam uma receita para a loucura. O sangue delas está cheio de prolactina, um hormônio poderoso que estimula o comportamento de progenitores nos machos e nas fêmeas. A maioria das mães se reúne ao parceiro e instantaneamente se liga a um filhote que ela nunca viu antes. Para aquelas cujos filhotes morreram, não há reunião. Mas seus hormônios maternos continuam em fúria. Ela procura no grupo um filhote para cuidar, qualquer um. Mesmo que precise raptá-lo. Os pais verdadeiros brigam para ficar com o bebê. Na disputa, o filho pode ser esmagado, às vezes pelos próprios pais. Ocasionalmente, a impostora ganha a batalha. Mas o chamado não conhecido do filhote não aciona seu instinto de alimentá-lo. Assim que a loucura passa, elas perdem o interesse, deixando o filhote com fome e sozinho. Quando as temperaturas chegam a 30 graus abaixo de zero, os filhotes feridos não vivem por muito tempo. A reviravolta mais estranha e irônica da natureza prova que algo bom pode ser demais. E mesmo o mais positivo desejo de ter filhos pode ter um lado sinistro. Pais ruins e babás sádicas podem fazer mais do que danificar a psique frágil de uma criança. Mas pais muito indulgentes podem ser igualmente ruins. Quando a única regra que as crianças precisam obedecer é a sobrevivência do mais apto, elas estão destinadas a ter problemas. Um par de garças brancas pequenas formam um lindo e jovem casal. Eles são graciosos e elegantemente vestidos. Mas esse retrato de família perfeita esconde um segredinho sujo. Um assassinato está para ser cometido e ninguém vai mexer uma pena quanto a isso. Deixar seus filhos se safarem da peja de assassinos é chocante, mas fica ainda pior quando os pais ajudam. A milhares de quilômetros na Nova Zelândia. Desta vez, o palco é o ninho de um tartaranhão devastador dos pântanos, mas o drama familiar deles é assustadoramente conhecido. Outro casal de pais trabalhadores. E outros 3 filhotes que nasceram com uma diferença de 2 dias uns dos outros. Um é nitidamente menor e mais fraco que os outros 2. Em anos raros, quando o alimento é especialmente abundante, esse terceiro filhote pode sobreviver. Mas não é assim este ano. A mãe volta ao ninho bem a tempo de dar seu filhote mais novo para as 2 irmãs mais velhas. Proteína é proteína. Ela o divide com cuidado para que cada filhote restante receba a mesma porção. Mas não reina paz no ninho. Enquanto crescem, a competição por alimento se intensifica. A rivalidade entre as irmãs cresce até um combate mortal. E a mãe apenas encoraja isso.
Ela não divide mais o alimento entre elas. Apenas o larga lá e deixa que a vencedora fique com tudo. Até restar apenas uma. O que uma mãe deve fazer? Ela arrasta o corpo da segunda filha de volta para o ninho. Não por devoção maternal, mas para garantir que ele fique ao alcance. A filha mais velha está aprendendo a rasgar e retalhar carcaças sem a ajuda dos pais. E em quem é melhor treinar do que na própria irmã? Por sorte, este último ato brutal é menos comum. Com frequência, os dois filhotes mais velhos sobrevivem, mas em anos difíceis, isso dá a pelo menos um jovem tartaranhão a chance de sobreviver. Ignorar o que acontece em casa é uma forma ruim de proteger os filhos. E isso duplica quando sua própria casa é uma armadilha mortal. Tendemos a achar que o papel fundamental dos pais é criar um lar seguro. Mas para os pais do reino animal, segurança é um conceito relativo. As fêmeas adultas de orangotango se sentem totalmente à vontade nas árvores. E também são mães muito devotadas. Elas só têm um filhote de cada vez. Cuidam dele por 7 ou 8 anos. E ensinam a ele tudo o que precisa saber sobre sobrevivência nas florestas tropicais de Bornéu e Sumatra. Só existe um grande problema. O filho dela não nasceu um acrobata instantâneo. Ela pode ficar à vontade balançando a 30 metros acima do chão, mas ele não fica. Tudo o que ele tem é um instinto de se segurar nela para não morrer, enquanto a mãe o leva para um louco passeio através das copas das árvores. Você imagina que a mãe deveria dar um tempo para o filho e ficar em terra firme, mas existem perigos ainda maiores lá embaixo. E o alimento está aqui em cima. O quanto antes ele se acostumar, melhor. Mas o lar dele é tão traiçoeiro que ele não sairá do lado da mãe por pelo menos 2 anos. Quando por fim faz isso, as coisas ficam ainda mais perigosas. Como qualquer criança, o pequeno orangotango está destinado a tropeçar. Mas com o chão tão mais lá embaixo, há muito mais em jogo. Uma estação veterinária em Bornéu descobriu que todos os orangotangos que cuida têm ossos quebrados ou outras lesões devido a quedas. Quando tiver 5 anos, ele também vai ser um ótimo equilibrista, se conseguir se segurar agora. Por mais precária que a vida possa ser para um jovem orangotango, ele nasceu para viver nesta floresta. As coisas ficam mais estranhas quando os pais escolhem de propósito um lugar péssimo para ter filhos. Um animal leva isso ao nível da insanidade. O ganso de faces brancas. Quando chega a hora de botar os ovos, eles seguem para os confins da Terra, até as orlas da Rússia, da Noruega e da Groenlândia. Mas não é longe o bastante. Mesmo nessas latitudes, eles têm um arqui-inimigo. A inteligente raposa do Ártico. Ela esperou o ano inteiro que os gansos voltassem. Botar os ovos no chão plano pode ser pedir para ter problemas. Então, esses cautelosos pais vão ainda mais longe, para cima desses penhascos. O lugar onde sabem que a raposa não poderá alcançá-los. Mas a paranoia deles cria um problema sério. Eles estão presos. Aves aquáticas como os gansos normalmente não levam comida para os filhotes, que já nascem prontos e capazes de se alimentarem sozinhos. Mas isso não adianta nada, pois não há nada para comerem aqui. Os pais estavam obcecados em evitar predadores. Agora precisam evitar a fome.
A relva nutritiva de que os filhos precisam está no Vale do Rio, lá embaixo. É bem ali, descendo o penhasco de mais de 120 metros de altura e cruzando um enorme campo rochoso. Por causa das asas curtas e a falta de penas de voo, não serão capazes de voar por mais 40 dias. Se os filhotes quiserem comer, eles vão ter que saltar. A mãe lidera o caminho penhasco abaixo. Fácil. É assim, mãe? Ah, tente bater mais as asas. Está vendo? Certo? Que tal assim? Ah, é. Dominou totalmente. Os filhotes pesam menos de 70 gramas. Com a ajuda do chão fofo e dos leves ossos flexíveis, eles enganam a morte. Mas, de novo, assim que estão lá embaixo, quem acha que está esperando para conhecê-los? Gancinhos feridos e confusos são presas fáceis. Por sorte, uma raposa não consegue comer todos. A maioria dos filhotes consegue correr por esse corredor e alcançar a segurança do rio. A jornada mortal agora ficou para trás. Pelo menos suas mães e pais acabaram cedo com isso. Um pequeno trauma de infância dificilmente é a pior coisa que um pai pode causar. Para alguns pais bizarros, o que seria o pior pesadelo de um pai é apenas mais um dia em casa. Estratégias radicais de procriação. Paranoia com predadores. Instintos reprodutores poderosos podem levar os pais a cometerem alguns estranhos erros de julgamento. Mas alguns poucos extremistas parecem abandonar todo o juízo e penetrar em um reino ainda mais louco e sombrio. Sob pressão, até aqueles com as melhores intenções podem surtar. Camundongo, mus musculus. Seria de se pensar que uma mãe camundongo já tem tudo resolvido. Sua família extensa é uma das mais bem-sucedidas dentre as de todos os mamíferos da Terra. Eles prosperam mesmo nos ambientes mais extremos e conseguem viver com quase qualquer alimento. Todos que têm casa sabem como podem se reproduzir rápido. É surpreendente, então, que algumas dessas mães tenham grandes problemas nos cuidados com os filhotes. Elas não suportam o estresse. Esse camundongo achou ter encontrado um ninho seguro onde criar seus 5 filhotes. Mas o gato, seu vizinho, também o encontrou. O gato não consegue alcançá-la, mas dia após dia ele fica na soleira da porta dela. A mãe camundongo corre sério perigo e os filhotes também. Mas a reação dela é meio drástica. Ela os mata. E eles não são desperdiçados. Ela converte os filhos em calorias. Isso vai alimentar a fuga dela quando ela deixar a própria câmara de horrores. Isso parece contraproducente, para dizer o mínimo. Mas até nessa loucura existe método. Uma mãe camundongo dificilmente vive mais do que 2 anos. Mas, num único ano, ela pode ter 8 ou 10 ninhadas. Basicamente, o tempo é curto e os bebês são dispensáveis. Quando a situação fica muito perigosa, ela se livra e foge. Assim, ela pode começar imediatamente a próxima ninhada, em um lugar mais seguro dessa vez. O estresse pode levar os pais a atos ultrajantes, mas nem sempre é necessária a ruína iminente para haver um comportamento esquisito. Para alguns mais infames, cometer o impensável é totalmente comum. Esse casal de galeirões comuns está criando uma família no idílico campo inglês.
Neste momento, seu maior problema é lidar com os invasores de sua área de alimentação. É preciso ser um pássaro durão para enfrentar um intruso com mais de 10 vezes o seu tamanho. Os galeirões comuns são ainda mais duros com os próprios filhos. Os filhotes nascem sob condicional e são submetidos a uma forma brutal de treinamento. O filhote recém-nascido depende dos pais para se alimentar. Mas além do alimento, às vezes, ele leva uma surra. Os filhotes têm o instinto de seguir os pais, mas após uma rodada de pancadas, ficam menos aptos a segui-los. Em geral, os galeirões comuns usam essa tática para encorajar os filhos a começarem a se alimentar sozinhos. Mas para muitos, principalmente os mais novos, o resultado é a fome. Esse julgamento de fogo continua por cerca de 10 dias após o último ovo ter chocado. Quando os filhotes já têm idade bastante para sair do ninho, resta apenas a metade deles. Embora seja chocante, simplesmente matar os próprios filhotes não é tão ruim quanto parece. Combinando as piores ofensas de progenitores em um pacote assustador e rastejante, está esse besouro amplamente difundido. Ele é um besouro do gênero Microphorus, conhecido por suas grandes demonstrações de força e terror. O romance desabrocha quando um macho e uma fêmea desses besouros se encontram sobre a carcaça de um camundongo. Esse será o ninho de seus ovos quando começarem uma nova família juntos. Eles carregam seu grande prêmio para até 1 metro dali e passam a noite toda enterrando-o numa cripta de 20 centímetros sob o solo. Para celebrar a sorte inesperada, a dupla feliz acasalou. Agora seus pedacinhos de felicidade rastejam até o cadáver mumificado do camundongo. Eles imploram por comida, cutucando as bocas dos pais com as pernas. E os pais respondem com uma porção de carne regurgitada de camundongo. Até então, esta tem sido a parte agradável. Agora o cenário de felicidade doméstica sofre uma reviravolta sombria. Um filhote de besouro se aproxima da mãe e implora por comida. E a mãe prontamente o devora. Dos 15 filhotes do besouro, alguns são destinados a se tornar o jantar. Mamãe e papai têm feito as contas do orçamento familiar e concluíram que não há o suficiente do rato apodrecido para todos. Em vez de verem todos os filhos crescerem fracos, eles desejam que os mais fortes cheguem à melhor forma. Canibalismo? Isso é apenas um planejamento familiar sensato. Todos os animais, dos minúsculos besouros aos elefantes marinhos de 2 toneladas, apostam a longo prazo, garantindo que ao menos algum de seus filhos sobrevivam para ter os seus próprios filhos. A estratégia deles pode ser a de menos números, ou agir de forma cautelosa e conservadora. Às vezes, até sacrificar o fraco para apoiar o mais forte. Podemos chamá-los estranhos, mas eles são bem-sucedidos, e isso é tudo o que importa. Seus estilos de criação podem parecer contraproducentes, até loucos, mas eles só existem porque funcionam.